Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar hoje sobre propriedades coligativas. Propriedades coligativas são propriedades que surgem quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente. E vamos falar hoje principalmente de tonoscopia. As propriedades coligativas dependem apenas da concentração da solução ou da quantidade de partículas existentes nessa solução. Quanto maior a concentração de soluto nessa solução, maior o efeito da propriedade coligativa. A tonoscopia vem a ser o abaixamento da pressão de vapor de um líquido causado pela adição de um soluto não volátil, um soluto que não evapora. E por que isso acontece? Devido à queda na taxa de evaporação. Um exemplo é quando fervemos uma água para fazer café e adicionamos açúcar a essa água. O que acontece de imediato é que essa água para de ferver. Por quê? Houve ali uma queda na taxa de evaporação, no ponto de ebulição daquela água pura. E quando se adiciona o açúcar, no caso, então essa água imediatamente vai parar de ferver, o seu ponto de ebulição, a temperatura com que ela entra em ebulição, a partir daí vai ser maior. Nós temos aqui um exemplo de pressão de vapor. Quando nós temos um solvente e ele tem uma determinada pressão de vapor, empurrando aqui o mercúrio, e nós temos aqui a pressão de vapor de uma solução onde eu tenho o solvente e o soluto. Quando eu tenho esse solvente puro, a pressão de vapor dele é maior quando este solvente tem algum soluto dissolvido com ele, misturado a ele, formando aí uma solução. Então, o solvente puro tem uma pressão de vapor maior do que o solvente com o soluto. Pressão de vapor de um líquido é aquela em que os vapores de uma substância exercem, a determinada temperatura, um equilíbrio entre as fases líquido e vapor. Nós temos aqui na figura 1 o início aqui, um solvente, onde não tem nenhum vácuo. Quando esse êmbolo ele é puxado para cima, acontece um vácuo aqui, e esse é um espaço onde esse líquido vai começar a evaporar. Com o tempo, esse líquido evapora, inicialmente evapora a uma velocidade maior e ele passa a se condensar em uma velocidade menor também. A partir de quando nós temos aqui a velocidade de evaporação e a velocidade de condensação iguais, é que nós chegamos ao chamado equilíbrio dinâmico. Então, é um equilíbrio entre as fases vapor e líquido. Cada líquido tem a sua pressão de vapor. Essa pressão é determinada aí pela pressão atmosférica, no caso aqui, e a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor de um líquido. E o exemplo aqui, ele trata de 760 miligramas de mercúrio, que é a pressão atmosférica. Ora, um diagrama de fases, ele serve para definição do estado físico de determinada substância, dependendo da sua pressão e da sua temperatura. Para entender melhor, observe o gráfico da pressão nas ordenadas de temperatura nas abscissas. Temperatura crítica é aquela acima da qual as substâncias podem existir somente na forma de gás. Então, na forma de vapor, aqui é uma temperatura crítica. Ao observar esse gráfico, nota-se a presença do sólido, do líquido, do vapor e do gás. Então, dependendo da pressão e da temperatura,
essa substância estará em diferentes estados físicos ou em equilíbrio. No meio do gráfico, bem aqui no meio, destaca-se um ponto no qual a substância apresenta os três estados físicos em equilíbrio: sólido, líquido e vapor. A esse ponto damos o nome de ponto triplo. Entre o sólido e o líquido, existe uma curva de fusão ou de solidificação. Entre o líquido e o vapor, tem uma curva de vaporização ou de condensação. E entre o sólido e o vapor, tem a curva de sublimação. E a gente tem que entender que vapor é a substância na fase gasosa a uma temperatura igual ou inferior à temperatura crítica. O vapor pode ser condensado, ou seja, transformado em líquido, ou cristalizado, transformado em sólido, por aumento da pressão mantida constante a temperatura. Gás é a substância na fase gasosa a temperatura superior à temperatura crítica, mantida constante a temperatura. O gás não pode ser condensado por aumento de pressão. Então, melhor dizendo, vapor é aquela substância, como que a gente distingue vapor e gás? Vapor é aquela substância que evapora e na temperatura ambiente ele é líquido. O gás, ele já é gasoso, já na temperatura ambiente. As propriedades coligativas dependem principalmente da quantidade de matéria. Nós temos aqui água e açúcar, formam uma solução molecular, não há íons em solução. Água e sal formam uma solução iônica, ou seja, há íons em solução. Se adicionarmos aqui 1 mol de sacarose em um volume qualquer de água, nós temos aí 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do soluto de sacarose. Portanto, 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas de soluto. Por quê? A sacarose ela é um composto molecular e não libera íons. Se adicionarmos 1 mol de sal de cozinha NaCl em um volume qualquer de água, supondo a dissociação total desse sal, a gente vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 cátions de sódio, de cátion sódio, e 6,02 vezes 10 elevado a 23 ânions cloreto, ou seja, o sal de cozinha NaCl, o cloreto de sódio, vai sofrer a dissociação em Na+, Cl-. A cada 1 mol aqui, eu vou ter 2 mols de íons. Ou então, eu vou ter 12,04 vezes 10 elevado a 23 partículas de soluto, o dobro de partículas do que quando adiciono 1 mol de sacarose. Nas propriedades coligativas, então, nós temos que levar em consideração o número de partículas presentes. Quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. Olha, considere-se o ácido sulfúrico com grau de ionização 61% ou 0,61 a 18 graus. Isso quer dizer que a cada 100 moléculas, apenas 61 moléculas se ionizam e as outras não se ionizam. Então, a ionização de uma molécula de H2SO4 é dada pela equação. Eu tenho H2SO4 mais água, formando íons hidrônio mais íons sulfato. Então, uma molécula de água, 1 mol, melhor dizendo, 1 mol de ácido sulfúrico mais 2 mols de águas, vão formar 2 mols de hidrônio mais 1 mol de sulfato. Ou seja, uma molécula vai formar 3 partículas em solução. A água é o solvente, então esse aqui é o soluto que vai formar 3 partículas em solução. Se considerarmos 100 moléculas de H2SO4, a gente tem então 100 moléculas. 61 moléculas ionizam, porque o grau de ionização é 61%,
e as outras 39 não se ionizam. Cada molécula faz 3 íons, 2 íons de hidrônio e um íon de SO4, de sulfato. Ora, se aqui eu tenho 2 íons de hidrônio, então 2 vezes 61 mais 1 vezes 61. Então, eu vou ter no total aqui, né, de 2 vezes 61, 122, certo? Então, mais 61, 222. Então, total de partículas em solução, 222 partículas, certo? Então, eu vou ter ali 222 partículas em solução, que vai ser as 122 mais as 61 mais as 39, aqui, ó, certo? Então, 222 partículas em solução. Se eu colocar 1 mol de açúcar, eu vou ter 1 mol. Se eu colocar 1 mol de NaCl, ele se dissocia, eu vou ter 2 mols. Se eu colocar 1 mol de ácido sulfúrico, se fosse levar em conta um grau de ionização 100%, eu teria 3 mols, ok? Então, só para a gente entender que a propriedade coligativa, ela está diretamente relacionada ao número de partículas. Aqui, então, a gente tem alguns exercícios que podem nos ajudar. No gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor do líquido A e B em função de uma substância e da temperatura. Então, nós temos aqui duas substâncias, A e B. À medida que a temperatura aumenta, certo? Nós temos aqui uma maior pressão de vapor, certo? No topo de uma montanha, a substância A entra em ebulição a 20 graus. Então, no topo de uma montanha, a substância A entra em ebulição a 20 graus. Então, joga aqui 20 graus, está entre 10 e 30. Ok? E a substância B, aproximadamente. Ora, se no topo da montanha a substância A entra em ebulição a 20 graus, então a B aproximadamente, ó, porque a gente tem aqui 300 miligramas de mercúrio. Então, a B vai entrar em ebulição aproximadamente a quanto? Na mesma linha, então nós vamos ter aqui qual é a resposta. Letra C, 70, levando em consideração a mesma pressão aqui, certo? A pressão de vapor, ok? Bom, próxima. Os pontos normais de ebulição da água, do etanol e do éter etílico são respectivamente 100, 78 e 34. Observe as curvas no gráfico de variação de pressão do vapor líquido em função da temperatura. Então, nós temos substância 1, 2 e 3. As curvas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente. Aí nós temos aqui as 3 substâncias. O que a gente tem que levar em conta? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Ora, este aqui ele precisa de uma temperatura menor para evaporar, esse aqui está intermediário, esse aqui precisa de uma temperatura maior para evaporar. Logo, então, quem tem maior pressão de vapor, menor pressão de vapor e precisa de uma temperatura maior? A água, 78. Álcool. E aqui, 34. Éter etílico. Ok? Então, ponto de ebulição da água, do etanol e do éter. Então, eu tenho 100 por 100 graus é a pressão da água, 78 é a temperatura de ebulição do álcool e
nós temos aqui 34 a temperatura de ebulição do éter. Então, eu vou ter aqui 1 éter, 2 álcool e 3 água. Éter, etanol e água. A uma dada temperatura, possui a maior pressão de vapor a solução aquosa. Ora, essa pressão de vapor, nós temos que levar em consideração o seguinte contexto. Um mol de glicose, 0,2 mol de glicose, isto tudo em 1 litro, 0,1 mol de ácido nítrico, 0,2 mol de ácido nítrico e 0,1 mol de ácido clorídrico. O ácido nítrico, ele é um ácido e libera íons, sofre a ionização. Se eu tenho 0,1 mol de ácido nítrico, a glicose não sofre ionização. Já o ácido nítrico e o ácido clorídrico, sim, sofre a ionização. Então, a menor pressão de vapor é aquela que tem mais íons em solução. Então, na letra D aqui, eu tenho 0,2 mol de ácido nítrico, HNO3, onde eu libero um íon H+, ou um íon hidrônio, e o NO3-. Então, a resposta correta, letra D, porque aqui no caso eu vou ter 0,4 mols de partículas em solução. Aqui eu teria 0,1 mol, aqui eu teria 0,2 mols, aqui eu teria 0,2 mols, aqui eu tenho 0,4 mols e aqui eu tenho 0,2 mols também. Então, letra D, ácido nítrico. Ora, essas foram as orientações para a tonoscopia, ok? O molde abraços e está... Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre a matéria e suas propriedades. O objetivo dessa aula é estudar algumas propriedades específicas da matéria, descrever a matéria como sendo formada de partículas e compreender de que forma a pressão e a temperatura interferem nas propriedades da matéria. Matéria é tudo o que tem massa e volume. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, e volume é o espaço ocupado por uma porção da matéria. Assim, quase tudo que está ao nosso redor e com o que interagimos é matéria. O algodão, usado para fabricar a camiseta, o plástico que recobre a caneta, o ar que os seres vivos respiram, a água que se consome, além de diversos outros exemplos. Intuitivamente, identificamos a matéria a ponto de diferenciá-la. Por exemplo, visualmente é muito fácil distinguir o algodão do plástico. Entretanto, em alguns casos, essa tarefa se torna mais complexa, como é o caso da água e do etanol ou de uma mistura de gases. As possíveis aplicações da matéria também podem gerar dúvidas. Por exemplo, por que os fios elétricos são feitos de cobre? E por que embalagens de alimentos são feitas de plástico? Em que situações é preferível uma embalagem de alumínio a uma embalagem de plástico? Para responder esse tipo de questão, é necessário compreender como a matéria é constituída. Sabemos que a matéria é formada por substâncias e que é possível detectá-las e medir suas propriedades, que são características de cada substância. A massa, o volume, a densidade, a solubilidade, a condutibilidade elétrica e térmica são algumas das propriedades das substâncias. Sabe-se que os oceanos são formados principalmente por água. É claro que um oceano contém mais água que um copo,
Assim como um copo cheio tem mais água que outro meio cheio, mas até que ponto se pode dividir uma porção de água? Admite-se que a água, como toda substância, é formada por uma unidade básica, uma partícula que não pode ser diretamente percebida pelos sentidos e que é diferente daquelas que formam outras substâncias. É o conjunto desses componentes idênticos que caracteriza uma substância. Em outras palavras, substância é uma porção de matéria que apresenta somente um tipo de componente. Um número extremamente grande desses componentes está presente em uma pequena gota de água. Esses componentes interagem entre si, atraem-se e repelem-se com diferentes intensidades dependendo da sua natureza. Não ficam imóveis nem grudados uns nos outros, mas também certa distância entre si e vibram incessantemente. Essas interações podem variar em razão de interferências externas e por isso pode alterar as propriedades das substâncias. Esse modelo, denominado de modelo de partículas, em que cada componente é entendido como uma partícula, nos ajuda a explicar diversas propriedades observadas nas substâncias, como massa, volume, densidade, solubilidade, condutibilidade elétrica, condutibilidade térmica e propriedades organolépticas. Vamos falar de cada uma. Massa. Como foi apresentado no início, massa é a quantidade de matéria que um corpo apresenta. Quanto maior a quantidade de matéria, maior a massa. Geralmente, essa propriedade é medida em uma balança, em uma unidade de medida do Sistema Internacional, que é o quilograma. Miligrama, grama e tonelada também são unidades de massa frequentemente utilizadas. É possível ter recipientes com a mesma massa de água, de etanol e até de uma mistura dos dois. Portanto, a massa não é uma propriedade adequada para diferenciar as substâncias. É comum no dia a dia as pessoas usarem o termo peso como sinônimo de massa. Cientificamente, quando nos referimos à quantidade de matéria em determinado corpo ou objeto, um pacote de açúcar, por exemplo, estamos falando de massa. Já o peso é a força que a atração gravitacional da Terra exerce sobre o corpo e que está diretamente relacionada com a sua massa. O peso de um corpo costuma ser mais detalhadamente estudado em física clássica, sendo determinado pela massa e pela aceleração da gravidade da seguinte forma: P igual a m vezes g, onde P é o peso, m é a massa e o g é a aceleração da gravidade. Isso significa que, embora a massa seja constante em um corpo, o peso depende do local onde ele está, já que a intensidade da atração gravitacional varia de um planeta para outro e mesmo de um ponto para outro em um mesmo planeta. Volume é o espaço ocupado por um corpo. Sua unidade de medida no sistema internacional é o metro cúbico, mas são reconhecidas e utilizadas diversas outras unidades como o centímetro cúbico, o decímetro cúbico, o litro e o mililitro. Essas duas últimas muito presentes nas embalagens dos produtos comerciais. Assim como a massa, o volume não é uma propriedade adequada para distinguir as substâncias, já que é possível ter recipientes com o mesmo volume de diferentes substâncias como água, etanol e mesmo uma mistura de ambas. O volume pode variar com a pressão e a temperatura. Um aumento da pressão sobre uma substância pode reduzir seu volume. Isso pode ser explicado se considerarmos que a substância é formada de partículas separadas por espaços. Quanto maior a pressão, mais próximas ficam as partículas, e assim menor o volume. De modo geral,
Se a temperatura de uma substância for aumentada, seu volume também aumentará. Novamente, esse efeito pode ser explicado por meio do modelo de partículas. A temperatura é uma medida da vibração das partículas. Em temperaturas mais elevadas, as partículas vibram mais intensamente, o que faz com que elas se afastem, resultando no aumento do volume total. A densidade relaciona a massa com o volume de uma substância. De forma intuitiva, afirma-se que substâncias muito densas apresentam grande massa em um volume reduzido. Para fins científicos, é desejável atribuir um valor numérico à densidade, o que é feito dividindo o valor da massa pelo valor do volume, de acordo com a fórmula D é igual a m sobre V, onde D é a densidade, m é a massa e V é o volume. A unidade da densidade deriva das unidades de massa e de volume utilizadas. Assim, embora a unidade do Sistema Internacional para densidade seja quilo por metros cúbicos, diversas unidades são possíveis. As mais comuns são gramas por ml e miligramas por centímetros cúbicos. O que significa dizer que uma substância tem densidade igual a 2 gramas por ml? É o mesmo que afirmar que 2 gramas dessa substância ocupa o volume de 1 mililitro, ou que cada mililitro dessa substância tem a massa de 2 gramas. Um dos fatores que influenciam o fato de um corpo flutuar ou afundar em um líquido é a densidade. Se esse corpo for mais denso que o líquido, ele afunda. Caso contrário, ele flutua. Isso também ocorre quando dois líquidos immiscíveis, como a água e o óleo de soja, são colocados em contato. Essa propriedade é utilizada no controle de qualidade do etanol combustível. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, ANP, esse combustível deve ser comercializado com as seguintes especificações: teor mínimo de 94,5% em volume de etanol e teor máximo de 4,9% em volume de água. Para que o consumidor possa fiscalizar a quantidade do etanol com que abastece o seu veículo, um dispositivo denominado densímetro é acoplado às bombas de etanol nos postos de gasolina. Caso haja mais água do que é permitido por lei, a densidade da mistura aumentará e o densímetro será deslocado para cima, permitindo a identificação do problema pelo consumidor. A partir de 1975, com o início da comercialização do etanol automotivo no Brasil, fiscalizar sua qualidade não era tarefa fácil para o consumidor, porque os densímetros não levavam em conta a variação da temperatura. À medida que a temperatura aumenta, o combustível se dilata e, consequentemente, sua densidade diminui, alterando a posição do densímetro na bomba. Era necessário consultar tabelas para fazer a correção, um procedimento que a maioria dos consumidores acabava não fazendo. Somente a partir da década seguinte foram desenvolvidos densímetros termocompensados. Esses dispositivos, hoje padronizados e obrigatórios nos postos de combustíveis, apresentam uma coluna com um fluido colorido de vermelho. Quando a temperatura aumenta, a densidade diminui e o densímetro afunda, mas o fluido na coluna interna se dilata e sobe pelo tubo, compensando esse efeito. Solubilidade. O etanol combustível contém até 4,9% de água em volume, ou seja, em 100 ml do combustível estão presentes até 4,9 ml de água. No entanto, o aspecto desse combustível é idêntico ao da água ou do etanol puro. A gasolina automotiva, ou gasolina C, também é uma mistura.
além de ser formada por diversas substâncias derivadas do petróleo, ela é adicionada certa quantidade regulamentada por lei de etanol anidro, ou seja, o etanol isento de água. Caso haja presença de água, ela vai se separar do restante da mistura, o que pode ser detectado visualmente. A propriedade da matéria que explica essas diferenças é a solubilidade. A água é solúvel em etanol, ou seja, ela se mistura homogeneamente, ou seja, se dissolve no etanol. No entanto, ela não se dissolve na gasolina. A água se dissolve no etanol, mas não se dissolve na gasolina. As substâncias presentes na gasolina são incompatíveis com a água e não há dissolução. Por mais que se agite a mistura, a água se separará, formando uma camada no fundo do recipiente, como se fosse água e óleo. A substância presente em maior quantidade em uma mistura é chamada de solvente. No etanol, combustível, o solvente é o etanol. A água é o soluto, nome dado à substância presente em menor quantidade. Então, em uma mistura homogênea, a substância em maior quantidade é chamada solvente, a substância em menor quantidade em uma mistura é chamada soluto. O etanol usado como combustível é uma solução, ou seja, uma mistura homogênea na qual as partículas do soluto e do solvente ficam tão homogeneamente misturadas que a composição e as propriedades em qualquer parte da solução são idênticas. Duas amostras de etanol coletadas em uma mesma bomba de combustível, por exemplo, apresentarão exatamente as mesmas propriedades, o que contribui para que não haja variação no desempenho do veículo. A maioria dos solutos possui, portanto, um limite de solubilidade em um solvente, que depende da temperatura e da pressão. Para a maioria dos solutos sólidos ou líquidos, a solubilidade na água aumenta com a temperatura do solvente. A solubilidade de gases em água diminui com o aumento da temperatura. As solubilidades de sólidos e líquidos não são muito afetadas pela pressão. A solubilidade de um gás em qualquer solvente aumenta com a pressão sobre o solvente. A água apresenta diferentes graus de interação com outras substâncias. Quando há pouca interação, a ação de limpar da água torna-se limitada. Para permitir maior interação entre a água e essas substâncias, utilizam-se detergentes, porém seu uso excessivo pode ocasionar um grave impacto ambiental, comprometendo a qualidade da água, como se vê na foto do rio Tietê, Pirapora de Bom Jesus, em 2007. Quando duas substâncias solúveis entre si são colocadas em contato, o soluto vai gradativamente se misturando ao solvente, até que o resultado seja uma solução, isso é, uma mistura perfeitamente homogênea, cujas propriedades são idênticas em qualquer ponto. Isso pode ser compreendido se considerarmos que as partículas do soluto e do solvente se movimentam aleatoriamente, penetrando de forma gradativa os espaços entre elas, até chegar a uma distribuição homogênea. Como a composição é a mesma em qualquer porção da solução, as propriedades também são. Condutibilidade elétrica. O cobre revestido com plástico é comumente utilizado na fabricação de fios para instalações elétricas. A escolha desses materiais é feita com base em suas propriedades, uma vez que o cobre é um excelente condutor de eletricidade e o plástico é um isolante. A condutibilidade elétrica não é a mesma para os diferentes materiais, indicando capacidades distintas para a condução da eletricidade. Além das propriedades físicas, outros fatores devem ser considerados na aplicação dos materiais. Metais como ouro e a prata
apresentam condutibilidade elétrica superior à do cobre, mas o cobre é mais utilizado por razões econômicas, por ser mais barato do que a prata e do que o ouro. Ao tocar diferentes materiais à mesma temperatura, pode-se senti-los como frios ou quentes. Numa atividade experimental, a gente pode ver que o gelo derrete mais rapidamente em uma superfície de metal do que uma superfície de madeira, apesar de a madeira parecer mais quente. Isso ocorre em virtude da condutibilidade térmica, que é a capacidade da matéria de transferir calor. Quanto maior a facilidade de um material em transferir calor, maior sua condutibilidade térmica. Ao tocarmos o metal, temos a sensação de frio, porque a transferência de energia da pele para o metal ocorrerá mais rapidamente do que a transferência de energia para a madeira. Isso acontece porque os metais têm condutibilidade térmica mais elevadas que a madeira ou plástico, por exemplo. O calor é um fluxo de energia. Ele sempre flui dos corpos de maior temperatura para os de menor temperatura. Assim, quando tocamos em uma superfície, como a do aço, a temperatura ambiente, a transferência de calor da nossa mão para o metal, já que nosso organismo se mantém a temperatura a cerca de 36,5 graus Celsius. As partículas da mão são mais agitadas e transferem sua energia para as partículas do metal, que rapidamente aumentam sua agitação. A condutibilidade térmica mede a facilidade com que esse processo ocorre nos diferentes metais. Condutores e isolantes elétricos. De acordo com a condutibilidade elétrica, é possível dividir os materiais em dois tipos principais: condutores, ou seja, materiais que conduzem bem a corrente elétrica, e isolantes, materiais que praticamente não as conduzem. No entanto, essa característica depende da tensão elétrica. Uma luva de borracha, projetada para o trabalho em uma tensão de 220 volts, comum em grande parte das residências brasileiras, é inadequada para o trabalho em uma linha de alta tensão, que frequentemente ultrapassa os 20.000 volts. Conhecer a condutibilidade elétrica dos materiais é muito importante para projetar equipamentos que garantam a segurança das pessoas que trabalham com equipamentos elétricos. Propriedade organolépticas. São as propriedades que se podem apreender com os órgãos dos sentidos, como odor, cor, textura e sabor da matéria. Elas são frequentemente aplicadas em testes nas indústrias de produtos alimentícios e cosméticos, para avaliar a percepção dos sentidos que o produto causará aos consumidores. Entretanto, em alguns casos, essas propriedades são inadequadas para identificar certas substâncias, pois, além de dependerem da habilidade humana para o reconhecimento, algumas podem oferecer riscos, como liberar vapores tóxicos e apresentar efeitos corrosivos ou irritantes. Por esse motivo, ainda que a adição de água ao etanol deixe seu odor característico mais fraco, a detecção da adulteração pelo olfato não é adequada. No caso da gasolina, o odor não é um indicador confiável para identificar possíveis adulterações. Essa foi a nossa aula sobre as propriedades da matéria. Um molde, abraços e até mais.